Glória a Jesus. Irmãos, abri nossas Bíblias em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1, irmãos. Aqui é a parábola do juiz iníquo, né, irmãos? Diz assim, irmãos, Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre. E nunca o quê, irmãos? Nunca desfalecer. Então isso é um dever, né, irmãos? De orar sempre e nunca desfalecer. Por que, irmãos, orar sempre? Porque sempre temos problemas, né, irmãos? O tempo que estivermos nesse mundo aqui vai ser uma vida cheia de dificuldades, lutas, tribulações, perseguições. Então por isso nós devemos orar sempre e nunca deixar, né? Nunca deixar de orar. Versículo 2, ó. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Esse juiz era o quê, irmãos? Era um mundano, né, irmãos? Era um mundano, né? Versículo 3, ó. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta ou me perturba, me enche as paciência, né, irmãos? Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, irmãos, versículo 7, né? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, irmãos. E o que é escolhido, irmãos? Muitos pensam errado acerca disso, né, irmãos? Acha que escolhido, né, é um povo, né, irmãos? É um povo que foi escolhido desde o princípio e que foi já... foi tirado, né, do meio de outro povo ali, e fala: não, esse povo aqui é especial, só esses daqui vão ser salvos. E não é isso, né, irmãos? Escolhido é separado, né, irmãos? Escolhido é tirado, né, tirado do mundo, irmãos, do mundo. Então quando Jesus ele separa o seu povo, como que ele faz, irmãos? Ele vai tirando as pessoas do mundo, aqueles que querem sair do mundo, irmãos. Então a pessoa quer seguir após Jesus, aí ele pega e tira a pessoa do mundo e traz para o seu reino. Esse é o escolhido. Então não é um povo, né, um povo escolhido, um povo já, né, irmãos, privilegiado, não é nada disso, irmãos, nada disso. São homens e mulheres de nações diferentes, de idades diferentes, de nível social diferente, que querem seguir após Jesus. Isso é um escolhido, sai do mundo e vem para o reino, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, 8, versículo 8, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Será que vai achar, irmãos? Vai ter, né? Vai ter um ou outro, né, irmãos, com fé. Mas, irmãos, uma quantidade muito pequena. Porque quanto mais vai passando o tempo, por não cumprir a palavra, as pessoas vão perdendo a fé, irmãos. As pessoas vão, ao invés de ser um escolhido de Jesus, uma pessoa que Jesus tirou do mundo e trouxe para o seu reino, as pessoas estão voltando para o mundo, irmãos. Até os escolhidos estão voltando para o mundo. Então, quando ele vier, quando Jesus vier, irmãos, vão ser poucos aqueles que vão estar confessando Jesus. Vão ser poucos aqueles que vão estar com entendimento da verdade. Em prática, né, irmãos? Em prática. Muito pouco. A gente vê hoje, irmãos, como está a situação. Hoje está difícil, irmãos. Porque se um juiz que é iníquo, um juiz que não respeitava a Deus e nem aos homens, ele por não querer ser perturbado, ele ouviu aquela viúva. De tanto ela pedir para ele, ele acabou fazendo a vontade dela. Então Jesus está dizendo: e o Pai Celestial? Se um juiz perturbado, ele fez a vontade da viúva, imagine o nosso Senhor Jesus se não vai fazer, irmãos, se não vai atender as orações daquele que clamam a Ele de dia e de noite. Mas tem que ser um escolhido, irmãos. A palavra diz, né, que muitos são chamados, né? Poucos são escolhidos. Porque, irmãos, ser escolhido é um processo. Para Jesus escolher uma pessoa é um processo. Tirar a pessoa do estado que ela está, irmãos, e trazer para o seu reino, enxertar uma palavra dentro daquela pessoa. E nós temos que ter essa dimensão, irmãos. Nós temos que entender isso daí. Porque nós temos que ser escolhidos. E nós somos separados todos os dias, irmãos. Todos os dias. Nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Então nós somos aperfeiçoados constantemente por essa palavra. E o mundo tenta nos tragar,
tenta nos arrastar para junto dele. E Jesus nos limpando, nos lavando pela sua palavra. E aí, versículo 8, né? Digo-vos que depressa ele fará justiça. Então isso é uma garantia que ele nos dá, irmãos. Se nós clamarmos a ele, se nós verdadeiramente formos escolhidos, separados do mundo, e clamar a Jesus, irmãos, ele vai nos atender. Só que se eu me juntar com o mundo, eu posso clamar de dia, de noite, não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar. Então a oração muitas vezes ela não é atendida. Por quê, irmãos? Porque falta muitas vezes a pessoa sair do estado que ela está, irmãos. Sair do mundo e vir para o reino. E é isso aí, irmãos. Jesus, ele busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Em espírito e em verdade. Não é de palavras, não é de lábios. Não é de lábios. Em espírito e em verdade. É isso que ele busca. E cada um de nós temos que ser, irmãos. Temos que ser. Não tem jeito, irmãos. Temos que batalhar, irmãos, cada dia para servir a Jesus. Batalhar cada dia, irmãos, para viver a sua palavra. Se nós queremos levar a verdade às pessoas, irmãos, tem que ter autoridade. Tem que ter postura. Tem que ter conduta, irmãos, para levar essa palavra adiante. Não importa quem seja. Eu vou pregar para o meu marido. Tem que ter postura. Eu vou pregar para minha esposa. Eu vou pregar para o meu filho. Tem que ter postura. Tem que ter autoridade. Não é o que se vê aí fora, irmãos. Não é o que se vê aí fora. Irmãos, eu acompanho as mulheres, né? Principalmente as mulheres, né? Crente, né, irmãos? Irmãos, faz dó. Dá dó de ver. Antes de me converter, eu acompanhava, né? E eu via as mães dos marginais, dos ladrão. Irmãos, dos ladrão que existe, 90% a mãe é crente. Pode ter certeza, viu? 90% dos ladrão. É incrível. É incrível. E boa parte deles é desviado do sistema religioso. Já frequentaram a igreja em algum momento. Você conversa com eles, em algum momento eles foram para a igreja. E 90% a mãe é crente. E aí quando você vai conversar com a mãe, é aquela mulher oprimida, aquela mulher retraída, aquela mulher que a família inteira pisa na cabeça dela. O marido pisa na cabeça dela, os filhos pisam na cabeça dela, e ela está lá, orando, intercedendo pela família. E ela está lá, no sistema religioso. E aí eu fico, né, irmãos? Eu logo penso nas minhas irmãs, né? Eu logo penso nas minhas irmãs e eu lembro disso. E eu penso nas minhas irmãs. E eu, irmãos, eu nunca quero acreditar, irmãos. Eu nunca quero acreditar que as minhas irmãs, que conhecem a palavra, conhecem a verdade, que têm o Espírito Santo, eu não quero acreditar que exista aquela que a família pisa na cabeça dela e ela está oprimida diante da família, oprimida diante do mundo, irmãos. Isso seria uma catástrofe. Uma catástrofe. Ser escolhido, irmãos, é ser separado. E ser separado é ter autoridade. Aquele que é separado, aquele que sai do mundo, ele tem autoridade. Ninguém pisa na cabeça dele. Ninguém pisa na cabeça dele. As pessoas podem não concordar e nós respeitamos. As pessoas elas podem criticar e nós respeitamos. Porque até aquele que criticou o nosso Senhor Jesus quando ele veio como homem nesse mundo, foi perdoado. Só a blasfêmia contra o Espírito Santo que não é perdoado. Mas até quem foi contra Jesus como homem, recebe perdão se arrepender. Acha espaço para arrependimento ainda. Criticar tudo bem, irmãos. Não concordar, tudo bem. Mas cada um de nós, seja homem, seja mulher, seja um jovem, tem que ter autoridade, irmãos. Tem que ter autoridade para defender a sua fé. Para defender, irmãos, a fé para quando chegar diante de Jesus, Jesus enxergar esse alguém como um escolhido mesmo, um separado do mundo, aquele que serve a ele, irmãos. Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, irmãos, ele padeceu, ele sofreu, mas ele nunca foi sujeito a homem nenhum que estava em pecado, irmãos. Nunca. Ele sempre foi sujeito ao Pai. Ele nunca se rendeu a nada. Jesus estava ali, de pé, do começo ao fim. Mas cuspiram dele. Amém. Mandaram ele para a cruz, sem problema nenhum. Ele cumpriu as profecias, ele cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele. E ele venceu, irmãos. Hoje chegou a nossa vez. Qual que é a nossa vez? A nossa vez é levar a palavra adiante. A nossa vez agora é defender a nossa fé. A nossa vez agora é ser luz. A nossa vez agora é ser sal. E pronto, acabou, irmãos. Hoje não vai precisar ninguém mandar nenhum de nós para a cruz. Não vai precisar ninguém cuspir na nossa cara, não. Hoje a gente não vai precisar passar por isso. A gente vai ter que seguir adiante. Seguir adiante com autoridade, irmãos. Autoridade para pregar a palavra, para falar de Jesus. Para não ter para chegar e falar assim, fala de Jesus, mas aí, tá pior que as pessoas do mundo. Não é, irmãos?
aí a autoridade cai por terra. Cai por terra. Os demônios estão de olho, não é, irmãos? Os demônios estão de olho. Essa autoridade que Jesus delega a homens e mulheres, os anjos, eles querem para eles. E eles não têm, irmãos. Eles não têm essa autoridade. Então, cabe a nós, né? Cabe a nós preservarmos. Cabe a nós seguir adiante com essa autoridade, seguir adiante confessando Jesus, seguir adiante sendo verdadeiramente, irmãos, o sal da terra, a luz do mundo, né, irmãos? Vamos lá em Mateus? Mateus capítulo 5, irmãos. Aqui Jesus ele fala das bem-aventuranças aqui, né, irmãos? No versículo 1 em diante, né? Ele viu a multidão ali e começou a falar dos bem-aventurados. E aí quando chega aqui no versículo 13, né, irmãos? Versículo 13. Diz assim, irmãos: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado por quem, irmãos? É pelos homens mesmo, irmãos? Então, ele está dizendo para os discípulos: olha, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal. Se vocês não salgarem, se vocês não cumprirem o propósito do sal, vocês não prestam para nada. Irmãos, quando fala para nada, é para nada. O que é não prestar para nada, irmãos? Pega um sal, pega um saco de sal que não cumpre o efeito dele. Você vai usar para que aquele sal, irmãos? Para nada, não serve para nada. Ele não faz volume porque ele é pouco. Ele, irmãos, para nada vai servir. Para nada vai servir. Então ele diz: olha, se vocês não forem sal, se vocês não cumprir o propósito de vocês, vocês vão ser pisados pelos homens. E aí diz aqui, ó, versículo 14, ó: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para quem, irmãos? Para todos que estão na casa, irmãos? Irmãos, quando Jesus veio, tinha pouca treva ou muita treva, irmãos? Muita treva. A luz raiou, né, irmãos? Irmãos, as pessoas falam assim, né? A gente pode dizer: como está difícil servir a Jesus. É tanta treva nesse mundo, é tanto pecado, é tanta coisa errada, que é difícil para o cristão. Não é isso, irmãos? A gente pode dizer dessa forma, mas também a gente pode dizer assim: no meio de tanta bagunça, no meio de tanto pecado, no meio de tanta treva, se o cristão for uma luzinha, pequenininha que seja, se ele for fiel naquele pouquinho de luz, ele não vai iluminar, irmãos? Vai iluminar ou não vai, irmãos? Vai iluminar, irmãos. Então, da mesma forma que é difícil você se manter em Cristo, com todo mundo contra o Evangelho, num rumo diferente, né, irmãos? Você está andando na contramão de direção. Ao mesmo tempo que é difícil, irmãos, se cada um de nós formos fiéis a Jesus, o pouco que a gente faça, irmãos, o pouco que a gente faça, vai ser notório para todos. Se colocar um cristão fiel, irmãos, no meio do monte de perturbado, é impossível que a luz não raie ali, irmãos. É impossível que a luz não ilumine aquele lugar, aquelas pessoas. É impossível, irmãos. É impossível. E se isso não acontecer? E se isso não acontecer? O que acontece, irmãos? É porque o cristão não está sendo fiel nem no pouco. Nem no pouco ele não está sendo fiel. Porque se nós formos fiéis no pouco, ele nos coloca no muito. Mas temos que ser fiéis. Temos que ser fiéis, irmãos. Com o tanto de homem vagabundo nesse mundo, o tanto de homem maloqueiro, o tanto de homem que um irmão verdadeiro no meio desses homens não vai fazer diferença, irmãos. Quem olhar não vai falar: não, esse aí serve a Jesus, esse aí serve a Deus. Não vai, irmãos. Agora, pega o cristão, coloca no meio daquele monte de perturbado, e o cristão se iguala a eles lá. Que luz que está sendo? Que sal que está sendo? O que vai acontecer, irmãos? Vai ser pisado pelos homens. Pisado. Porque o mundo tudo pode, irmãos. O mundo tudo pode. O mundo pode tomar cachaça à vontade. O mundo pode, os homens podem trair a esposa. E para eles é tudo bonito. É tudo bonito. Se um homem chegar no serviço e falar assim: olha, ontem saí com 3 mulheres. Com 3. Irmãos,
Para ele é uma glória. Para ele é uma glória. E para os colegas dele, tranquilo. Ninguém vai chegar nele e falar assim: meu, você está louco, você traiu sua esposa. Essas mulheres não valem nada. Para com isso. Ninguém vai falar isso, irmãos. Ninguém vai. No mundo, ninguém vai. Agora experimenta o cristão. O cristão, se ele olhar para uma mulher, esse mesmo que saiu com 3, vai condenar ele. Aqueles que apoiaram ele, vai condenar o cristão. Por quê? Porque o cristão não pode. O cristão ele não pode sair com mulher, fora do casamento. O cristão não pode olhar para a mulher. O cristão não pode tomar cachaça. E também não pode sentar com aquele que bebe. Ponham isso na cabeça, irmãos. Porque se ele sentar com aquele que bebe, quem passar vai falar: está bebendo, olha lá, ó. Ninguém vai mandar ele abrir a boca e cheirar a boca dele e ver se está cheirando cachaça. Mas ele está ali, está bebendo. Então o cristão, e Jesus vem falando isso. O padrão daquele que é escolhido, irmãos, é muito alto, é um padrão muito alto, é elevado, irmãos. É um padrão elevado demais. E só o cristão insensato que não entendeu isso ainda, irmãos. Que esse padrão é elevado. Jesus vem ensinando isso daí. E aí ele diz aqui, ó, versículo 15, ó: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem, irmãos? A vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o Pai é glorificado em nós quando? Quando damos frutos. Se nós dermos frutos, Ele é glorificado. Eu me coloco diante dEle em oração, e eu peço a Ele, eu clamo a Ele. Eu clamo por mim, eu clamo pela minha mulher, eu clamo pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos segundo a carne, eu clamo pelo meu trabalho, eu clamo a Deus. Mas eu tenho que dar fruto, eu tenho que ser escolhido, eu tenho que testemunhar o nome dEle diante dos homens, eu tenho que ter boas obras. A palavra fala, irmãos, lá em Hebreus capítulo 4, que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para encontrar graça e ser ajudado em tempo oportuno. Irmãos, como que eu chego com confiança ao trono da graça? Irmãos, imagine Jesus sentado num trono. Esse trono é bonito ou é feio, irmãos? Esse trono é maravilhoso. O ambiente é maravilhoso. Jesus está lá no trono e você vai se chegar a Ele. Você, mero mortal, eu vou me achegar a Jesus, eu vou lá no trono dEle. Eu vou com confiança de que forma, irmãos? Para eu chegar lá com confiança, eu tenho que estar ciente, irmãos, que eu estou buscando cumprir a palavra dEle. Porque se eu tiver em falta, eu não vou ter confiança para chegar lá, irmãos. O ambiente é bom, o trono é bonito, Ele é uma glória inefável e gloriosa. E aí como é que faz? Ele é bem claro aqui, ó. Versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí, ele continua aqui no versículo 17. Olha que interessante, irmãos. Aí ele fala assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Irmãos, imagine os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus andavam à vontade ou não, irmãos? Andavam à vontade. Eles andavam à vontade, irmãos. Os discípulos de Jesus, eles andavam no meio do povo judeu, e eles não lavavam as mãos para comer, e eles pegavam espiga quando queria comer, e não podia, irmãos. Eles faziam um monte de coisa que a lei não permitia, que os costumes do povo judeu não permitia. E os discípulos faziam. Os discípulos estavam à vontade do lado de Jesus. Jesus defendendo eles, e eles bem à vontade. Agora nós estamos com o mestre. Imagine, Jesus chega lá e cura uma pessoa no sábado. E ele não só cura, mas ele chega para essa pessoa e fala assim, ó: leva a sua cama. Irmãos, é proibido levar a cama no sábado. E Jesus mandava a pessoa levar a cama. Imagine esses discípulos, junto com o mestre batendo de frente com a lei. Imagina a autoridade que esses discípulos tinham diante do povo judeu. O povo judeu reclamando, murmurando: eles não lavam a mão. Não lava mesmo. Pegou a espiga. Pegamos mesmo, não é, irmãos? E aí Jesus, ele vem instruindo aqui os discípulos. Ele fala assim, ó: eu não vim destruir a lei, viu? Eu vim cumprir a lei. E depois ele começa a dizer, ó, versículo 18, ó: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses
menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis aonde, irmãos? Então, ele já vem colocando aqui a justiça dos fariseus e vem colocando a justiça que é pela graça. E ele vem dizendo para os discípulos: olha, se vocês não excederem, vocês estão perdidos. Vocês não cuidem que eu vim destruir a lei não, tá? A lei está aí, ó. A lei só é abolida para aquele que se entrega a Jesus. É só para aquele que tomou posse da graça. Aquele que tomou posse da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que se livra da lei do pecado e da morte. Porque, irmãos, a lei do pecado e da morte, a lei lá do Antigo Testamento, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade, irmãos? Condenar o pecado, não é isso? Condenar o pecado. Então a lei lá tinha essa finalidade, condenar o pecado. Então a pessoa pecava, a lei ia lá e condenava. O que acontecia, irmãos? Morria. Morria. O salário do pecado é a morte. Pronto, acabou, irmãos. Agora, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, qual é a função dela? Qual é a finalidade dela, irmãos? É gerar vida. Gerar vida. É a lei do Espírito de vida. Então, a lei de Jesus, a lei do Novo Testamento, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a função dela é gerar vida no ser humano. E como que gera vida no ser humano? Primeiro, justifica ela. Do passado todo não tem mais efeito na vida dela, agora ela é justificada pelo sangue de Jesus, por Jesus, justificado. Pode seguir adiante. Fazendo o quê? Servindo ao mundo? Dando mau testemunho? Não. É livre para servir a Jesus. É livre para confessar Jesus, para defender o Evangelho, para defender o caráter de Cristo, o amor de Cristo. E aí, segue-se adiante, honrando e glorificando a Deus. Vai gerar o que nela? Vida, irmãos. Cada dia mais. Só gera vida na pessoa. Por quê? Porque ela errou, ela se arrepende. Quando ela se arrepende, ela cresce espiritualmente. A palavra vai fluindo na vida da pessoa. Mas a pessoa tem que estar, irmãos, verdadeiramente diante de Deus. A pessoa tem que estar de corpo, alma e espírito na frente, diante dele. Pronto, né, irmãos? Para servir a Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 21, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos. Aonde que foi dito, irmãos? Lá no Antigo Testamento, né? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, de inútil, de imprestável, né, irmãos? Será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Por que louco, irmãos? Isso acontece ou não acontece, irmãos? Imagine que você, sendo um cristão, e você dá uma vacilada, e o seu entendimento, você perde o entendimento por um momento ali, e você quer fazer algo que é errado. Aí o irmão chega para você e fala assim: olha, isso aí não vai dar certo. Olha o que a palavra diz. A palavra diz isso que você está fazendo está contra a palavra. Você está dando mau testemunho. Aí esse fala assim: meu, você está louco, para com isso. O que eu estou fazendo está certo. Ignora, irmãos. O que você faz com o louco? O louco você ignora. E tem muito louco nesse mundo. A maldição lá de Deuteronômio 28, irmãos, o espírito de loucura pegou o povo aí, irmãos. Tem muita gente louca mesmo. Mas o cristão não é, irmãos. O cristão, ele é louco por amor de Jesus. Ele é louco pela palavra. O apóstolo Paulo, ele falou, né, irmãos? Eu espero que me suporte um pouco na minha loucura, né? Suportar-me, porém, ainda, porque eu estou zeloso de vocês. Então quem viu o apóstolo Paulo achava que ele estava louco, né? Mas era por amor de Jesus. E aí, irmãos? E aí, você vê a diferença, irmãos. A diferença da lei e da graça, né? Então, ó, versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos, ó, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que lhe chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar a tua oferta, vai e reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Irmãos, qual que é o caminho? O caminho é hoje, nós estamos no caminho. Então o que nós erramos aqui, nós temos que acertar aqui, irmãos. Nós não podemos deixar para o último dia, porque se eu esperar a vinda de Jesus para eu acertar a minha vida, eu não vou conseguir. Se eu esperar a vinda de Jesus para eu mudar a minha conduta, eu não vou conseguir. Se eu esperar a vinda de Jesus para largar alguma coisa que eu tenho que largar, eu não vou conseguir, irmãos. Então é agora, é hoje.
É hoje. E aí diz aqui, ó. Versículo 27, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Lá na lei, né, irmãos? Porque quem adulterasse, né, irmãos, ia morrer. Versículo 28, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vejamos que se na lei o negócio era difícil, na graça é muito mais difícil. Mas por quê? Por que o cristão ele consegue cumprir, irmãos? Porque Jesus ajuda. Porque a lei, irmãos, é terrível. A lei é terrível. Chega para uma criança e fala para ela, ó, não mexe naquele negócio ali, não mexe ali. Irmãos, ela vai ser tão cutucada para mexer naquele negócio ali, tão cutucada para mexer ali, até que ela vai mexer, irmãos. Ela vai mexer. Só porque você falou, ela vai mexer ali. E é só um exemplo, tá, irmãos? Só um exemplo. Imagine com todas aquelas ordenanças que tem no Antigo Testamento. As leis, estatutos, ordenanças, 613 lá. Um monte de ordenança. Imagine para um homem cumprir. Conseguia? Não conseguia. E Jesus, ele traz, irmãos, os mandamentos dele tão mais altos, os mandamentos tão mais firmes. E, irmãos, se a gente buscar a graça, a gente consegue, irmãos. Se a gente buscar a graça, a gente consegue. Ah, então quer dizer que se eu olhar para uma mulher, eu vou para o inferno. Se você olhar para uma mulher, a primeira coisa, você vai ter que entender, né, irmãos, que você não deve olhar. Ué, primeira coisa, né, irmãos? Você vai entender que você não deve olhar. Ah, eu olhei, tá certo eu olhar. Pronto, você não tá na graça, irmãos. Aí você já aboliu a graça, já não quer mais a graça. Não quer mais. Se você olhou e você acha que você pode olhar, que entendimento que é esse? Aí Jesus fala assim, quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Desse jeito não, irmãos. Esse não tem fé. Porque ele fez um negócio que a palavra fala que é errado. E ele acha que está certo. Ele está onde? Está na lei ou está na graça? Não está na graça, irmãos. Não quer graça, não. Não quer. A palavra vem dizendo, irmãos, Jesus ele vem mostrando a conduta dele. Olha lá, a conduta era essa, minha conduta é outra, viu? E ó, o pai é igual eu sou igual ao pai. E aí tem uns ainda hoje, irmãos, que quer justificar beber cachaça, irmãos, bebida alcoólica. Ah, mas a palavra não fala que não pode beber cerveja. Ah, a palavra não fala que não pode beber vinho. E quer justificar ainda, irmãos. Irmãos, não pode beber nem cerveja, não pode beber vinho, não pode beber nada, irmãos. Por que não pode beber nada? Ah, pastor, me mostra um versículo que diz que não pode beber nada. Tá, então me mostra a conduta de Jesus aprovando fazer uma barbaridade dessa. Me mostra a conduta de Jesus aprovando isso daí. Ah, Jesus transformou a água em vinho. Primeiro, o mundo não sabe o significado daquilo. Não sabe o que Jesus fez ali. Eles levam no literal e só transformou água em vinho. Não sabe como era o vinho, não sabe de nada, irmãos. E quer justificar o cidadão tomar um cálice de vinho e tomar outro cálice de vinho e depois toma outro e fica viciado no vinho, e quando pensa que não está bêbado, e quando pensa que não está na roda dos escarnecedores, e quando pensa que não está dando mau testemunho, e vai, tentando justificar as coisas. Justificar. Irmãos, olha para a conduta de Jesus. Olha para a imagem que Jesus veio revelar do Pai, irmãos. Ninguém em sã consciência, ninguém que tem entendimento da verdade, irmãos, vai pensar que Jesus aprova essas coisas. Ninguém em sã consciência. É só aqueles que querem se perder. E nós temos que entender isso daí. Temos que entender, irmãos. E eu vejo um debate louco em cima disso, irmãos. Um debate doido em cima dessas coisas. Não tem debate nenhum, não. Não tem debate nenhum. Não pode, pronto, acabou. Basta olhar para Jesus. Se olhando para a palavra por completo aqui, não consegue entender isso, irmãos, vai entender o quê? Vai entender o quê? Nada. Não vai entender. Não vai entender. Aí vamos um pouco mais adiante aqui, ó. Versículo 31, ó. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Irmãos, no Antigo Testamento, a mulher podia dar carta de divórcio para o marido? No Antigo Testamento, a mulher podia dar carta de divórcio, carta de desquite para o marido? Não, a mulher não podia, irmãos. A mulher nunca pôde separar do marido no Antigo Testamento. Lá o marido dava carta de divórcio para a mulher. E lá diz, se ele encontrasse coisa feia nela, ele dava uma carta de divórcio, despedia ela, entregava ela, pronto, acabou. E Jesus vem dizendo, comigo o negócio é diferente. Lá foi dessa forma, comigo é diferente. Então pensa bem, não é, irmãos? Por quê? Porque é lógico que lá os homens largavam as mulheres por nada, irmãos. Por nada. Bastava uma coisinha assim, largava. Irmãos, até hoje é dessa forma. As pessoas se casam pensando em separar, irmãos.
Pode ver isso daí. As mães, né? As mães chegam para a filha e falam assim: minha filha, se ele não te tratar bem, pode voltar, o seu quarto está aqui, tá? Sua caminha está separada ali. E os maridos, mais ainda, né? As mães chegam pro filho amado dela: ó, se a sua mulher não tratar você bem, filho, volta para casa, viu? Volta para casa que a mãe cuida. Não é assim? É assim. É assim. E quando o homem vai visitar a mãe, primeira coisa, a mãe já começa a vasculhar para ver se a mulher está tratando ele bem, para ver se ele abre a boca e fala alguma coisa, para a mãe já condenar na hora. É assim. E o que ela puder fazer para acabar com o casamento, ela vai fazer, irmãos. No mundo, tá, irmãos? Espero que não haja isso, né, irmãos? No nosso meio nunca, né? Mas no mundo é assim. E aí Jesus fala: comigo é diferente o negócio, comigo o negócio é mais firme. Então não adianta vir com essas ideias. Então o cristão, irmãos, o cristão ele tem os pés no chão. O cristão ele sabe onde ele pisa. E ele sabe que ele vai ter que passar a caminhada toda, irmãos. O transcorrer da vida cristã dele, confessando Jesus, buscando essas coisas, irmãos. Buscando essas coisas. Fala: agora eu estou na graça, eu já não posso mais isso, eu não posso mais aquilo, eu não posso aquilo outro. Isso não faz parte da minha vida mais. Não tem mais como, irmãos. Não tem mais como. Ah, uma música, é só uma música. Irmãos, cristão ouve louvor. Cristão ouve louvor. Cristão não ouve música. Cristão não ouve música. Ah, mas é uma música raiz, é uma música. Fala lá do mato, da casinha de sapé. Fala do... Irmãos, é enganação do diabo. Isso é enganação do diabo. É enganação, irmãos. Quando você ouve uma música, você lembra do seu passado. Você lembra de coisas que você viveu lá atrás, dos pecados que você cometeu. Aquilo começa a florar. Quando você sente um cheiro de um perfume, você lembra de quando você era pequeno e você sentiu aquele cheiro em algum lugar. Então não brinque com essas coisas, irmãos, não brinque com essas coisas. Isso não faz parte mais da nossa vida. Não faz mais parte. Não deixa o diabo enganar vocês, não deixa. Não deixa, irmãos. Não é só uma música, não. Com os louvores a gente toma cuidado. Com os louvores a gente toma cuidado, irmãos. Porque se não tomar cuidado, o diabo implanta um louvor para endurecer o seu coração, para você perder entendimento, irmãos. Que dirá uma música do mundo? Que dirá isso? E aí, irmãos, é terrível. Quando Jesus vier, ele vai achar fé na terra, irmãos. Eu espero que ele ache. Eu espero que ele ache cristãos defendendo o seu evangelho, confessando o seu nome. Irmãos, está difícil. Está difícil. Para nós, está difícil. Está difícil, irmãos. Irmãos, quando se fala de roupa, eu estou falando a nós, tá, irmãos? Quando se fala de roupa entre nós, irmãos, é difícil. É difícil. As irmãs têm uma dificuldade grande. Tem uma dificuldade grande de vestir o seu corpo, irmãos. De vestir o seu corpo. Quando pensa que não, vem um vento do sul. Vem um vento do sul e chacoalha o entendimento da irmã. E eu não sei onde que ela acha a roupa. Eu acho que está lá na última gaveta, no fundo da gaveta. Ela vai lá e ela acha aquela roupa e ela coloca, irmãos. E vem para a igreja. E aí o pastor que é meio louco, o pastor que quer cuidar, ele logo pensa assim: meu Deus, se a irmã veio para a igreja desse jeito, como que ela fica na casa dela quando ela está fazendo faxina na frente dos filhos dela, na frente de um genro, na frente de um cunhado, de um parente, um entregador que vai lá entregar um gás, que vai lá entregar, como que ela fica? Eu fico pensando nisso, irmãos. Por quê? Porque o que vem em mente é aqui, ó: se você não for sal, se você não for luz, você vai ser pisado pelos homens. E a maior luta nossa é isso. Porque eu quero, irmãos, eu quero que os esposos das minhas irmãs se convertam. Eu quero que os filhos das minhas irmãs se convertam, dos meus irmãos. Eu quero isso, irmãos. Eu quero. E se não se converterem, que pelo menos não atrapalhem meus irmãos. Eu quero isso, eu luto por isso. Mas, irmãos, é muito difícil. Irmãos, quando que uma mulher... Porque, irmãos, infelizmente, é mais com as mulheres que acontece. Toda mulher sabe, irmãos. Colocou uma roupa no corpo, irmãos. Marcou as suas partes. Irmãos, está errado. Está errado, irmãos. Se um homem olhar para uma mulher e ele saber como que é as partes dela, está errado. Ele não tem que saber, não. Não tem que saber. Ele não tem que saber a grossura das pernas dela. Não tem que saber, irmãos. Se você colocar uma roupa que está mostrando a grossura das suas coxas, está errado. Está errado. Tem roupa que marca tudo, irmãos. Marca tudo. Tem irmã que você dá um abraço. Quando bate o vento do sul,
que a irmã vai lá, ela está perturbada com alguma coisa e ela acha uma roupa. Às vezes eu vou e abraço a irmã, eu meto a mão nas costas dela, eu sinto as costas dela, irmãos. Porque está com uma roupa, uma renda nas costas, que não está vestindo nada, irmãos. Não está vestindo nada, não. E eu não posso isso, irmãos. Está errado isso aí. Está errado. Porque se eu, que estou dentro de uma igreja, eu estou vendo isso, imagina os homens do mundo, irmãos. Porque se na igreja é assim, lá fora é pior. E eu sempre bato nessa tecla. Irmãos, a pessoa para dormir, se ela tiver, ela e o marido, tudo bem. Mas se tiver filho em casa, tiver filha, o casal tem que ter cuidado, irmãos. Tem que ter cuidado. Eu não tenho liberdade na minha casa, irmãos. Eu não quero liberdade na minha casa para andar à vontade, irmãos. Imagina eu andar seminu na frente do Vitor, na frente da Sofia. A Viviane andar seminu na frente do Vitor, na frente da Sofia. O que é isso, irmãos? Andar com uma calça tarrachada, aquelas calça leg, irmãos. As irmãs sabem qual é, né? Calça leg? Irmãos, aquilo é do diabo. Aquilo é do diabo. Aquilo não serve para mulher cristã, irmãos. Ponham na cabeça isso. Aquele short leg, e as irmãs usam, viu? As irmãs usam, que eu já vi já. Não serve. Ah, eu estou na minha casa, eu estou fazendo faxina. Irmãos, põe uma roupa folgada para fazer faxina. Vai lá no centro lá de Itapevi e compra lá na baciada, lá, aqueles moletom, que é folgado, e põe e fica à vontade fazendo faxina, irmãos. Fica à vontade fazendo faxina. Mas não escandalize, irmãos. Não escandaliza. Porque a nossa luta é contra os demônios. É contra os demônios. Aí depois a vida começa a dar errado, as coisas começam a dar errado, os homens começam a pisar na cabeça, os homens começam a dar pontapé, aí o cristão esperneia. Senhor Jesus, me ajuda, me socorre. E Jesus deixou a sua palavra. Ele está falando, meus planos são mais altos. O meu padrão é mais alto. O meu padrão é mais alto. Escuta, entenda isso, cristão. E o cristão não entende, não. O cristão não entende. O cristão, irmãos, às vezes, é o que eu digo, é terrível. Então, os maridos, cuidam das esposas, irmãos. As esposas, cuidam do marido. As esposas, não deixam o marido andar à vontade, não. Os esposos, cuidam da mulher, não deixam andar à vontade, não. Fiscaliza ela. Olha para ela. No mundo, irmãos, os homens gostam de expor a mulher, de expor a esposa. É bonito para eles. Olha que mulherão que eu estou andando, olha. As mulheres no mundo, ela mostra o que ela tem de bonito. A mulher cristã, com a consciência, né? A boa consciência, com o entendimento da verdade, ela esconde o que ela tem de bonito. Ela esconde. Então, se a irmã tem algo que acha bonito, esconde aquilo, para ninguém ver. Porque se você mostrar, você vai pecar. Se você mostrar, você vai levar alguém à morte. Porque as pessoas, elas pecam e elas acham que está tudo certo. Os homens no mundo pecam e acham que está tudo certo. Eles estão praticando adultério, eles estão na prostituição, estão mortos em ofensas e pecados. E mulher cristã, irmãos, não pode servir para manter esse homem morto, não. Ela tem que levar vida para ele, tem que levar luz para ele, tem que converter ele, irmãos. Não terminar de matar, terminar de pôr no túmulo ali, né, irmãos? Os irmãos, cada um de nós, eu, Nelson, Denis, Jefferson, José, irmão Luiz, nós viemos de uma vida de pecado, irmãos. Cada um de nós, uns estavam na cachaça, outros na droga, outros na prostituição, outros eram mentirosos, outros... Nós viemos disso. E aí quando a gente chega na igreja, a igreja tem que ser um ambiente onde todo mundo está numa mesma fé, no mesmo comportamento, no mesmo compromisso, servindo a Jesus. Então a gente não pode se escandalizar, irmãos, uns com os outros. A gente não pode. Eu lembro uma vez, que estava lá na outra igreja lá, quando era no outro salão, uma irmã chegou lá, irmãos, e ela ajoelhou para orar. E quando ela ajoelhou, irmãos, aquilo estava indecente. E ela já tinha sido avisada pelas irmãs que estava indecente o modo dela se vestir. Estava terrível. Chegou um visitante lá, que já tinha ido umas vezes na igreja, mas era visitante, porque não estava firme. Chegou lá e ele quase endoidou ali. Ficou olhando para aquilo e ficou impaciente ali. Ele não conseguia deixar de olhar, e ficou constrangido em olhar, e ficou numa situação terrível ali, irmãos. Quem foi culpado? Foi ele sozinho? A maior culpada foi ela, porque não era para estar naquela situação. Então, irmãos, são coisas que a gente tem que atentar. Não existe maldição sem causa, irmãos. Não existe. Ninguém pisa na cabeça do cristão sem uma causa. E pode ter certeza que na maioria das vezes o cristão está dando causa, né? Dando causa. Bom testemunho, irmãos, é fácil de dar. No meio dessa geração corrompida e perversa, seja fiel no pouco, e vai ser luz, irmãos. E vai crescendo a cada dia, e vai tirando aquilo que não serve, e vai progredindo, irmãos. Dá mau testemunho, o mundo inteiro já dá, irmãos. O mundo inteiro está perdido já. O cristão não pode estar nessa daí. O cristão tem que seguir rumo ao alvo. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Irmãos, vamos refletir acerca de tudo isso, irmãos. Vamos refletir.
para a gente poder, irmãos, poder crescer a cada dia. Amém?